irmãos que estão aí na live, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Se alguém está feliz nessa noite na presença do nosso Deus, dá um glória bem bonito, bate palma, te alegra, bate uma palma bem bonita para Jesus, te alegra na presença dele. Amém? Queridos, eu trouxe essa primeira palavra hoje aqui para a gente perceber e ver como a palavra de Deus a cada dia as profecias vão se cumprindo. A gente olha para os noticiários nos jornais, nas TVs, na internet, e a gente vê como é que o mundo está agindo, como é que o mundo vem se comportando, como é que o mundo vem agindo através de tudo que está acontecendo no mundo, na política, na sociedade, na economia, em tudo. A profecia bíblica, ela engloba toda a nossa vida, porque é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses dias a gente viu o que aconteceu aí na Síria, na Turquia, um terremoto muito forte, já matou mais de 11 mil pessoas, crianças saindo dos escombros, famílias sendo destruídas, né? Famílias sendo, vamos dizer assim, separadas, porque tem famílias que realmente perdem todo o seu ente querido e acaba a família lá. Algumas famílias ainda sobrevivem para colocar sua vida na frente, adiante, né? Perseverando na batalha da vida, no cotidiano da vida a cada dia, mas a gente está vendo aí as profecias a cada dia se cumprindo do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele previu esses dias. Ele previu há mais de 2000 anos atrás, até mesmo antes da fundação do mundo. Ele já tem o seu cronograma, as coisas vão só se cumprindo no decorrer de todas as gerações que Deus vai levantando, aquelas vão morrendo e aquela Deus vai levantando, até que chegue aquele grande dia que Ele vai rasgar esse céu, vem com a sua glória na sua grande vinda para arrebatar o seu povo. E só assim vai acabar todo o terremoto, todo o sofrimento na nossa vida, né? Então a gente vê aqui no versículo diz assim, 7, Marcos 13, versículo 7 diz assim: no entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo, não é o fim. Então, a cada dia a gente vai ver noticiais de guerra, rumores de guerra. É o que está acontecendo hoje nessa guerra na Ucrânia. Essa é a guerra que a mídia mostra, mas na verdade, quando a gente vai estudar, tem aí mais de 12 guerras no mundo. Tem ali no Congo, tem ali no Iêmen, aí nos países muçulmanos da África, no Oriente Médio, não somente na Ucrânia, mas o povo está aí em guerra civil, só que a maioria da mídia não mostra. Então a cada dia a gente vai ver isso com mais frequência, porque isso sempre aconteceu. A pessoa pode dizer, mas pastor, isso sempre ocorreu. Realmente sempre ocorreu, mas não com essa intensidade que está agora. Aleluia. Esse terremoto no Oriente Médio agora esses dias é uma prova disso que eu nunca tinha visto da maneira que foi. Entre a Turquia e a Síria, milhares de pessoas morrendo. Você vê como é a tristeza da pessoa perder um ente querido e uma família. E a gente só tem que agradecer ao nosso Deus, porque esse país ele é muito abençoado com todos os problemas que a gente enfrenta aqui. O nosso país é um país ainda muito bom de se viver. É um país que não tem guerra, né? Guerra assim de batalha de nação contra nação. Claro que tem as guerras do tráfico aí, as guerras dos traficantes, a gente sabe que tem em todo mundo, as facções pesadas que comandam hoje os presídios, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas a gente, de nação com nação, de instrumento de guerra, poderio bélico mesmo, a gente vê o que está acontecendo no mundo. Então, a cada dia mais, você vai ver mais terremotos com frequência, mais morte, mais violência. Por quê? Porque é o princípio das dores. Mas o texto nos assegura, no entanto, assim que ouvir essas notícias, porque entristece o coração da gente. Quando a gente vê ali famílias sendo destruídas, mas olha que a profecia diz: no entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerra, rumores de guerras, não vos assusteis, Jesus nos consola.
mas é difícil, porque a pessoa que não conhece a palavra de Deus, a pessoa que não tem entendimento de Deus, até joga Deus na parede. Que Deus é esse que deixa as pessoas morrerem? Parece que é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. É a profecia que diz que no final dos dias iam ter essas guerras, esses terremotos tremendos. Para o quê? Para que o homem venha se arrepender do seu pecado enquanto há tempo. Não é verdade? Olha, não vos assusteis, pois é necessário que assim ocorra, contudo ainda não é o fim. Então a gente vai ver essas coisas a cada dia mais acontecendo no mundo. Versículo 8. Porquanto se levantará nação contra nação, que é o que está acontecendo, reino contra reino, sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores, o princípio das dores. Olha que a profecia, muitas guerras nos noticiários, muita fome. Hoje a fome está matando muita gente. Hoje o alimento no mundo está faltando o alimento no mundo. Vocês sabiam disso? Porque a Ucrânia está em guerra, a Ucrânia que manda aí o trigo para todas as nações e realmente só estão abastecendo aquelas que têm ali coligação com a Ucrânia, com o Putin. Ele está ali sustentando algumas nações com esses produtos que vêm de lá, mas a gente sabe que a profecia é muito forte. Porquanto se levantará nação contra nação, reino e contra reino. Terremotos em vários lugares. Você vai ver na Turquia, você vai ver na Síria, você vai ver até mesmo aqui no Brasil. A gente já viu alguns terremotos que já teve aqui no nosso país, mas a gente vai ver no Chile, vai ver em todas as nações esses noticiários, infelizmente. Mas a Bíblia diz: não vos assusteis, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra, porque Cristo ele tem que voltar a essa terra. E no versículo 12 e 13, para fechar essa primeira parte: e sucederá que um irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-se à morte. É o que mais a gente vê hoje. E dessa maneira agitará o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais e os assassinarão, os matarão. A gente viu aquela moça que saiu agora do presídio e mandou matar os pais dela, né? Ela está em liberdade. Desde jovem ela pegou 20 anos de cadeia, ela planejou com seu namorado a morte dos pais. Foi ali uma coisa mesmo tremenda. A gente vê que a maldade hoje no mundo, eu estava conversando hoje com a minha irmã, ela estava falando: mano, a maldade está muito no mundo, está muito forte a maldade. O ser humano é cada dia mais mal e perverso como os dias de Noé. Então a gente vai ver isso a cada dia no noticiário. A gente vê os maus exemplos de pessoas que eram uma bênção na igreja, né? A gente vê o caso daquela Flor de Lis, que foi uma mulher que começou com tudo, uma mulher que começou com uma ONG que ajudava muitas famílias, muitas crianças, e ela cresceu. Mas só que quando ela cresceu, ela se corrompeu a mente pelo poder, pelo dinheiro, e vê a vida dela como está aí. Mandou matar o marido e está na cadeia, está com a vida toda destruída. Isso mancha o evangelho, porque eram pessoas que Deus levantou, colocou lá no topo, mas não glorificaram o nome do Senhor, se corromperam, infelizmente. A gente vai ver isso também a cada dia. Pessoas que outrora eram uma bênção e que hoje estão envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sucederá que o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais e os matarão, os assassinarão, aqui nessa versão. E no versículo 13, para fechar: sereis odiados. Quem é que vai ser odiado? Aquele que serve a Deus. Você sabia que agora no fim dos tempos a igreja ela vai voltar a ser perseguida tremendamente? O sistema vai fazer de tudo para que a igreja não pregue mais a palavra de Deus. A gente vê o que está acontecendo no mundo hoje. Nos Estados Unidos você não pode mais nem andar com uma camisa escrita Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que confronta as pessoas. O governo manda tirar a camisa. O negócio está feio. A gente tem que agradecer a Deus e orar de ter esse privilégio aqui de pregar, ainda ter esse espaço de pregar. Mas a cada dia mais essa perseguição, e aconteceu também nos dias dos apóstolos: sereis odiados
de todos por minha causa, por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo, por causa da pregação que confronta o pecado. A gente vai ser odiado, a gente vai estar pregando, as pessoas vão ficar com raiva da gente. Vocês sabiam disso? Já está acontecendo. Essa é a grande apostasia dos últimos dias. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, olha aí a promessa, todavia aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. Amém? Então eu vou fechar aqui a minha espada. O que é que vai acontecer nesses últimos dias? Vai surgir terremotos, vai surgir muita fome, vai surgir muita violência, vai surgir essa grande apostasia, esse abandono da fé, as pessoas quebrando laço com Deus, se afastando dos caminhos do Senhor. Mas olha o que o texto está dizendo: aqueles que permanecerem firmes contra o sofrimento, contra os problemas da vida que a gente terá agora e no futuro, a gente tem que permanecer com Cristo, porque se a igreja permanecer firme com Ele, é Ele que vai livrar de todo o mal que virá sobre essa terra. Assim como o mundo vai estar pegando fogo, as nações vão estar uma contra a outra, mas também a igreja que estiver trabalhando, a igreja que estiver ministrando a palavra de Deus, Deus vai guardar de toda a provação que virá sobre essa terra. E só tem uma maneira de Deus nos guardar, é a gente entregar vida para Ele. Senhor, cuida da minha vida. Você tem que orar pela sua família, você tem que orar pelas pessoas, pela vizinhança, pelos teus amigos, para que haja paz aonde você está. E nós temos que fazer isso. Você já pensou se esse povo não orasse nesse país? Como esse país? Veja agora o que vai acontecer. Esse carnaval que está vindo aí. Você vai ver depois a consequência desse carnaval, que não era ainda para ter carnaval no país. A gente ainda está numa pandemia, queridos. A gente ainda está atravessando uma pandemia. E o que é que as pessoas estão fazendo? Comprando o abadá. Mais de 8 bilhões de dólares é o turismo que vai entrar dentro de Salvador. E depois a consequência disso, você vai só me contar depois. Por quê? Porque as pessoas não querem Deus. As pessoas querem prazer, as pessoas querem o sistema, as pessoas não querem se voltar para as coisas do Senhor, para as coisas certas do Senhor. Amém? Bate uma palma para o Senhor, que o Senhor te abençoe nessa noite.